Eu sou o Renato, né? Para quem não conhece, sou um trabalhador da casa pequenininho, né? Como alguns outros aqui. É claro que tem alguns que são os pilares da casa. Eu posso dizer que eu seja um rodapé da casa, talvez. Mas eu gosto muito do trabalho aqui. Gosto muito do trabalho, é muito gratificante e, na realidade, é o que espera vocês, aqueles que ainda não trabalham. Muitos daqui vêm atrás de ajuda, mas essa ajuda vai ser exatamente o trabalho que vocês vão aceitar a chamada, né? A gente sabe que é pelo trabalho que as coisas se transformam, pelo trabalho que a gente se transforma. Então, enquanto vocês estão nessas sessões mediúnicas de tratamento ou qualquer coisa parecida, vocês estão sendo tratados. Mas, sem dúvida, a reforma que todos nós precisamos vem em cima do trabalho. Nosso tema de hoje, né, como foi falado, é Obrigação Primeiro. E esse livro, apesar dele ser dirigido aos médiuns, né, seara dos médiuns, todas as lições dele servem para qualquer um de nós. Independente da gente trabalhar ou não trabalhar no bem, independente da gente, vamos dizer assim, fazer algum esforço específico, mas todos nós, em princípio, temos vontade de melhorar, né? De melhorar, de crescer, senão não estaríamos aqui. E esse livro, ele aborda, assim, assunto por assunto, devagarzinho, de uma forma pontual, mas de uma forma gostosa. E esse assunto de hoje é bastante interessante. Eu vou ler aqui a lição de hoje, também é uma lição pequena, mas é uma lição assim bacana para a gente refletir. Obrigação primeiramente. Faze da mediunidade o instrumento com que possas desferir entre as criaturas irmãs o teu hino do amor. Entretanto, não lhe situes os acordes em leilão. Quanto ao sol, que não negocia com a própria luz, o espírito não mercadeja com os próprios sentimentos. Se a vaidade te exagera o valor, pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E quando a ambição busque levar-te à galeria de ouro, reflete na agonia mental de todos aqueles que descem da galeria de ouro para a névoa da morte. Mediunidade é talento divino nas tuas mãos, e a divina bondade nunca se vende. Se pudéssemos definir Deus, seria lícito repetir que Deus é amor. E o amor é trabalho do bem, por todas as direções. O trabalho, deste modo, é o alicerce da existência produtiva, assim como a raiz é o fundamento da árvore. Se alguém disser que é necessário que abandones as tuas tarefas, a fim de que haja virtude no caminho do próximo, enredando-te ao ruído ou à festividade de tua presença, consiga criar onde estejas, não te esqueças que o Cristo pagou, em acerba renunciação, a própria fidelidade ao Supremo Senhor, na prestação de serviços aos homens. Pregação sem exemplo é cheque sem fundo. Angaria o teu sustento, com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possas consagrar por oferta de ti mesmo. Não te rendas a ilusões, nem te creias maior. Além do manancial, corre a fonte. Além da fonte, vem o córrego. Além do córrego, desponta o riacho. Além do riacho, aparece o rio, e além do rio surge o mar. Primeiro, a obrigação que nos purifique, e depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que lhe possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, como sendo a tua cota de esforço puro na obra do bem geral.
Não importa que seja pouco, o maior edifício começa tijolo a tijolo. Por mais negra a escuridão, fina réstià de luz rompe a força das trevas. Esse capítulo é muito interessante, porque ele chama a atenção, né, da gente de diversos pontos. Não sei assim se deu para vocês pegarem bem, eu li algumas vezes e refleti também, né, por algum tempo, mas ele chama bastante a nossa atenção. E chama muito a nossa atenção para quê? Primeiro para o trabalho, né? Trabalho mediúnico, que é a razão do livro. Mas principalmente o trabalho, não só o mediúnico. E aí nós vamos ver que ele aborda principalmente 3 itens específicos, né? Primeiro, o trabalho remunerado. Quando ele fala que a gente tem o suor do rosto, né? Para a gente se sustentar. O trabalho remunerado é importante, a gente não pode esquecer dele. Faz parte da nossa vicissitude aqui nessa encarnação. A gente tem que passar e, inclusive, a gente aprende muito com ele. A gente aprende as relações profissionais e as relações com outras pessoas. E ele nos brinda, né? Às vezes nem tanto quanto a gente queria, mas nos brinda com o nosso sustento, com a nossa força para continuar por aqui. Então, trabalho remunerado é importante. E ele aborda de en passant, mas ele diz que a gente tem que fazer esse esforço. Segundo, o trabalho no bem, que é o mais importante. É o trabalho que a gente dedica ao outro, o trabalho que a gente dedica ao próximo. E aqui, essa casa é um excelente lugar para a gente fazer isso, né? A gente tem diversas funções nessa casa. É só a gente querer se engajar, tomar coragem, porque a gente nunca tem coragem de fazer as coisas, a gente sempre acha que não vai conseguir, ou que não vai ter tempo, que os horários vão cruzar com outros. No nosso trabalho específico, que é o GRUD, Grupo de Desenvolvimento Infanto-Juvenil, eu sou muito tranquilo em relação a isso. Se a pessoa pode se engajar, mas no mês seguinte ela já tem que sair, não importa. Ela deu a contribuição dela. Então eu não tenho esse tipo de exigência de até quando você pode, etc. As pessoas dão o que elas podem. E é claro que se tiverem prazer na função, melhor ainda, porque aí elas vão arrumar tempo, vão arrumar oportunidade. E o terceiro é o trabalho mediúnico, né? Que ele fala sobre o trabalho mediúnico, que aqueles que têm possibilidade, e na realidade todos nós temos possibilidade de desenvolver a mediunidade, esses têm que dedicar a sua parte. É a sua parte na obra, como o livro falou. Mas não só isso. E aí nós vamos ver, principalmente o trabalho no bem, ele se divide em 2 vertentes principais, né? Que o livro aborda. Primeiro, trabalho pelo servir. E a gente acha isso óbvio, né? O trabalho no bem é o trabalho de servir. A partir do momento que eu estou fazendo um trabalho no bem, eu tenho que parar de me preocupar com as coisas lá de fora, tenho que parar de me preocupar com horários, com alguns compromissos. Eu preciso dedicar àquela pessoa que eu estou dirigindo o trabalho, ou aquelas, o meu tempo. Meu tempo, meu esforço, minha vontade, minha alegria, né? Meu amor. Como a gente acorda sábado cedo para vir trabalhar, como o pessoal aqui está trabalhando. Então, é um trabalho que a gente tem que se estruturar para fazer. Mas é isso que o plano espiritual, que os espíritos e que a gente mesmo, numa consciência mais profunda, espera de nós. Só que também ele abordou o trabalho pela vaidade. E o que seria o trabalho pela vaidade? Eu acho que também, principalmente na mediunidade, a gente vê muito isso, né? As pessoas que têm essa potencialidade, que é uma potencialidade maravilhosa, é uma, vamos dizer assim, uma consequência de um trabalho que ele se propôs a fazer, em princípio no seu planejamento espiritual, e vem com aquela potencialidade. Eu vejo muito isso, inclusive em crianças. Alguns ficam com medo de desenvolver, outros, ao contrário, querem desenvolver para fazer o bem ou pela vaidade. E aí, né, por dentro eles adoram. Eu não sei se eu fosse médium, realmente, se eu... Opa, estou no X, né? Se eu
seria vaidoso? Eu acho difícil o médium não ser vaidoso, né? É difícil você ter contato com o plano espiritual, com aqueles espíritos que querem passar uma mensagem, querem passar alguma coisa para alguém. Mas como é que você pode ter essa capacidade, que é uma capacidade diferente, diferenciada, e não ser vaidoso? Mas aí é que está a questão. É que, em sendo vaidoso, a gente perde muito da qualidade das nossas transmissões, da qualidade daqueles espíritos que vêm passar alguma coisa para a gente. Porque é questão de sintonia. Uma vez que eu seja uma pessoa esforçada e seja uma pessoa que goste de servir ao próximo no bem, eu vou receber bons espíritos ou boas comunicações. Eu vou ser uma boa ferramenta, né, em princípio. A partir do momento que a minha vaidade começa a falar mais alto, eu começo a gostar de aparecer, principalmente aqueles que gostam de fingir que não aparecem, ou fingir que não gostam de aparecer, mas gostam de aparecer. Então, nesse sentido, aqueles espíritos que começam a cercar os médiuns são da mesma sintonia. Por conseguinte, não deve vir coisas de muita qualidade. A menos que a pessoa que precise receber aquela mensagem realmente precise, e aí o plano espiritual interfere, ele tem o poder de interferir, né? Ou, por exemplo, aquele médium que dá passe, eu dei passe há muitos anos, lá no Rio de Janeiro, aqui eu não dou. A gente falava que tinha um tipo de passista que era aquele que adorava fazer barulho, para todo mundo ver que ele estava dando passe. Era o passe Elis Regina, passista Elis Regina. Que adorava, se tivesse pulseira, fazia barulho e tal. E não é nada disso. Será que isso não é vaidade? Então, na realidade, a gente fala aqui de médiuns, não é só aquele médium que psicografa, ou que faz vamos dizer assim, uma doutrinação, alguma coisa mais difícil, não. Até aqueles que estão botando a aguinha no copo, ou aqueles que estão fazendo o passe na cabine normal, todos eles são. E todos eles sofrem as mesmas influências das nossas qualidades ou dos nossos defeitos. Então, aí a gente tem que tomar cuidado, né? Trabalho por vaidade. O que o livro fala? Se a vaidade te exagera o valor, olha só que interessante. Pensa um pouco e reconhecerás que a vida, junto de ti, pode suscitar a formação de valores novos que te lancem todas as possibilidades em plena sombra. E vocês entenderam o que é esse plena sombra? Quer dizer o seguinte, que o esforço que vocês vão fazer, ou estão fazendo, pode ir tudo por água abaixo. Às vezes até um planejamento encarnatório de ser o médium e fazer o bem porque precisa, né? A gente não faz isso porque quer, porque gosta. A gente faz isso em consequência de alguma coisa que a gente deixou de fazer lá atrás e quer fazer agora. Ou de acertar alguma coisa que a gente tenha feito de errado. Mas a vaidade pode botar isso tudo por água abaixo. Então olha que qualidade negativa, né? E todos nós temos uma pontadinha de vaidade, porque é gostoso, né? A gente se sentir o tal, o bonzão, né? Aquela pessoa que está em evidência. Mas o que acontece é isso. A gente se acha uma coisa e na realidade é outra. As pessoas de fora podem achar que a gente é uma coisa e a gente é outra. E qual a graça nisso, né? Na realidade não tem graça. A gente vê que na nossa vida como encarnados a gente cria vários subterfúgios para poder se sentir bem, para poder compensar algumas coisas que a gente não consegue. Nada disso vale. Nada disso faz a gente chegar onde a gente precisa. A fórmula é muito simples, como a gente viu. É o trabalho no bem. Então, se a fórmula é essa, gente, além do trabalho, né, remunerado, a gente tem que fazer por onde? Olha o que fala, que coisa linda. Deus é amor. E o amor é trabalho do bem por todas as direções. Então, se a gente se engaja em alguma coisa, não necessariamente na casa, se a gente ajuda alguém a atravessar uma rua, se a gente para o carro para uma família ou para alguém atravessar uma rua, qualquer coisa que a gente faça, se a gente ajuda alguém em casa, isso é trabalho no bem, gente.
Trabalho no bem é uma força que a gente faz útil a alguém, em qualquer lugar, não necessariamente aqui. Aqui realmente é um local que tem muitas oportunidades. E na realidade, como em qualquer outro lugar, tem muitas oportunidades, mas também tem muitas dificuldades. A gente tem as relações interpessoais aqui, e às vezes elas são difíceis. Só que a gente aqui está, vamos dizer assim, revestido da nossa personalidade de querer melhorar, então a gente aguenta mais coisas, mas lá fora a gente também tem que aguentar. O livro também abordou algumas vezes isso, né? Que a gente tem que ser o que a gente é. A gente não pode modificar ou querer mostrar o que a gente não é. Outra coisa que o livro deixou assim, bem claro, né? O trabalho é o alicerce da existência produtiva. Então vamos imaginar o seguinte, hoje a gente vive 80 anos por aí, e a gente reencarna mais ou menos a cada 50 anos, dentro de um período normal. Eu vi ontem na internet a pessoa assim mais velha do mundo, que tem registro em carteira, é um chileno que tem 123 anos. 123 anos, eu tenho 50, eu tenho que viver mais 70, eu tenho que viver mais do que o dobro do que eu já vivi. Então é muito tempo. E aí é muito tempo para a gente ter uma existência produtiva. E aí se a gente para pensar assim, o que eu estou fazendo para ter uma existência produtiva? Aonde eu estou aplicando o meu tempo, meu amor, né, minha energia, meu conhecimento, para trazer benefício para alguém, ou para trazer benefício para mim, que sempre vem diretamente pelo menos, mas aonde eu estou aplicando isso? Se a gente parasse agora para pensar, todos nós será que temos esse período de esclarecimento, né? Opa, preciso fazer alguma coisa. Esse preciso fazer alguma coisa também é relativo, porque quando a gente quer fazer um trabalho, quer iniciar um trabalho, e eu sou muito chato nisso, porque eu que chamo todo mundo para trabalhar lá no Grude, todo mundo. Eu cruzo com qualquer um aqui embaixo, se a pessoa olha para mim com a carinha mais bonita, ó, estou precisando de gente lá e tal, eu vou chamando. Mas eu vejo que muita gente está aguardando um tempo, está aguardando uma oportunidade, está aguardando acabar a graduação, a pós-graduação, o casamento, o aniversário, etc., o filho. E, gente, vai aguardar a vida inteira, porque a cada situação que a gente passa, surgem outras. Então, a gente não pode se dar ao luxo, ou eu acho que é o prejuízo, de deixar as oportunidades passarem. Se aparecer uma oportunidade que interesse, que seja assim um pouco melhor para o que a gente gosta, que a gente faz ou que a gente quer, agarra. Depois a gente se adapta, a gente tem que se adaptar o tempo todo. Então eu achei muito bacana essa frase, porque ele diz isso, o trabalho no bem é o trabalho que alicerça a existência produtiva. Isso quer dizer o seguinte, que se eu só tiver trabalho remunerado, pelo menos com os interesses, né, e algum trabalho que eu faça com vaidade e tal, não vou ganhar muita coisa aqui não. Tudo bem, eu vou cuidar dos meus filhos, vou criar meus filhos, vou dar oportunidade para eles. Mas se a gente for pensar no que a gente poderia ganhar, que a gente deixa de ganhar, é muita coisa. Muita coisa. Então, esse livro assim é uma grande chamada de consciência para a gente parar e pensar o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer, né? Inclusive, eu vou até aproveitar. Um trabalho que eu acho que... trabalho que eu estou criando agora, né? Que a gente, quando tem trabalho, a gente faz. Quando não tem, a gente cria. Às vezes a gente tem trabalho e mais de um e cria outro. A gente está criando o grupo de paz agora. Grupo de paz, em princípio, toda casa espírita tem ou deveria ter. É o grupo de família que a gente chama. É um grupo que se discute, né? Não é aula de nada, eu não gosto de dar aula, mas é um grupo que se discute o dia a dia das famílias, os problemas familiares, que em geral a gente não encontra fora numa casa espírita para discutir, nem na ULI, que é a nossa universidade, né? Que a gente fala de 1000 coisas profundamente, até psicologia, parapsicologia, que eu nunca imaginei que eu fosse estudar, eu estudei. Mas a gente não discute temas como: meu filho está com problema na escola,
pode ser mediunidade. Alguns são. Nós tivemos uma criança aqui que ela era tão atrapalhada por espíritos na sala de aula que a gente teve que dar uma ajuda aqui mediúnica realmente. Criança de 7 ou 8 anos. Ele não conseguia assistir a aula de tanto que os espíritos conversavam com ele. Então, são temas que a gente vai abordar, que são de interesse, né? De família, mas que não tem um local específico. Quem quiser, são todos convidados, não precisa ter filho no grude, nem nada disso. Quiser ajudar, quiser auxiliar, ou quiser abordar também assuntos, vai ser sábado de manhã, depois do nosso grude. Então, o trabalho no bem, gente, a gente, se não tem, arruma. Se tem, se engaja. E, se possível, arruma outro. Porque não faltam, como foi lido aqui, né? Não faltam oportunidades ou necessidades desses trabalhos. E aí a gente tem um exemplo maravilhoso, né? Um exemplo de alguém que fez, para mim é uma santa, sei lá, a irmã Dulce, fez uma coisa fantástica. E ela nem se dizia, né, espírita e tal. Claro que é um espírito bastante desenvolvido. Mas ela fez o que fez porque tinha convicção. E aí eu pergunto para vocês, ou para nós, para vocês da internet também, até onde estão nossas convicções? Até onde a gente acredita no que a gente fala, como disse o livro, como disse as leituras, como sempre dizem as leituras, até onde a gente acredita no que fala. Pior ainda, até onde a gente sente o que a gente fala, o que a gente lê, o que a gente passa para os outros. Até onde a gente exemplifica, né? Irmã Dulce foi um dos grandes exemplos de exemplificar. Trabalho mediúnico. Trabalho mediúnico, o livro fala: angaria o teu sustento com a disciplina da alma e o suor do rosto, e cede ao intercâmbio espiritual o tempo que lhe possa consagrar por oferta de ti mesmo. Então, trabalho mediúnico é importante? É. É necessidade? É. Tem muita gente que precisa? Tem. Ah, se eu sou médium, eu tenho que fazer? Tenho. Mas tem que ter a dose certa. Trabalho mediúnico não pode ser mais importante do que as obrigações que ele falou. Né? O nosso sustento e o nosso testemunho de que a gente está aqui aprendendo, está aqui se desenvolvendo, está aqui querendo levar alguma coisa para alguém. Eles chamam muita atenção dos médiuns, né, porque, como eu falei, os médiuns, eles têm uma capacidade extra, que a maior parte não tem, que é muito bacana. Eu não sei se eu teria coragem de ver um espírito, mas, enfim, eles vêm, tem os jovens que vêm e conversam e tal, vira uma coisa normal para eles, para mim não é. Mas essa capacidade extra leva realmente a uma possível vaidade, se não a quase obrigatória vaidade, porque a gente não consegue se desvencilhar disso. Até porque chama muita atenção. Então esse livro ele é muito dirigido aos médiuns, porque os médiuns são constantemente assediados. Não só pela legião de espíritos que não querem que a coisa boa aconteça, né, que a gente sabe disso, como também pelas nossas tendências, pelos nossos defeitos, né, pelos nossos, vamos dizer assim, naquelas nossas tendências arraigadas de querer ser o melhor, de querer ter tudo, de querer ter antes de ser. Então os médiuns também são assolados por isso, e muito. E quanto mais o médium faz o trabalho no bem, mais ele é assolado. Olha que coisa bacana. Quem quer ser médium aí? Melhor, quem quer ser médium ostensivo? Paulada. Tem uma grande vantagem, que isso eu também já sei há muito tempo. Um médium, ele tem um seguro, entre aspas, um seguro de vida para ele, para a família dele, fantástico. Porque enquanto ele está no trabalho do bem, a espiritualidade toma conta dele. Eu lá no grupo do Rio de Janeiro, eu dava aula na Rocinha, favela da Rocinha, né? E às vezes tinha aquele problema de tráfico, né? De fechar a favela, etc. Às vezes a gente entrava para dar aula, era nos sábados,
Eles estavam armados, mas eles respeitavam a gente. Mas a gente ficava com medo. E recebemos essa informação, até mais de uma vez, porque a gente é muito teimoso em acreditar nas coisas. Vocês têm uma proteção extra. Quando você se engaja num trabalho, você tem um seguro específico para aquilo, porque o trabalho não pode parar. Você tem que dar a sua parte, mas os espíritos não esquecem da parte dele. Com certeza não esquecem. Então, para nós, né, que de uma forma ou de outra nos engajamos, a gente sempre tem uma proteçãozinha extra para nós, para os familiares, assim, de uma forma que consiga pelo menos trazer uma harmonia maior para o trabalho. É claro que a gente tem as vicissitudes do dia a dia, né? E como eu gosto de falar, as idiosincrasias de cada um tem os seus problemas, o seu, entre aspas, as suas frescuras, né? Então, fica sujeito a esse tipo de coisa. Mas, em compensação, pelo menos da parte dos responsáveis pelo trabalho, a gente tem muita solução. A gente tem muito, vamos dizer assim, muita ajuda espiritual. Então, para quem quer desenvolver mediunidade que não tem, o curso nosso da ULI desenvolve mediunidade. A gente faz lá, se não me engano, no segundo ou terceiro período, né? Terceiro período, a gente faz teste para ver qual é a mediunidade que a gente tem ou qual a mediunidade que a gente tem a mais aptidão. A gente já viveu tanto tempo, alguma coisa a gente deve ter adormecida. E aí desenvolve. Aquele que aparentemente não tem nada vai ser doutrinador. Pronto. Vai convencer os espíritos a irem lá para onde eles têm que ir. Tal túnel. Né? Mas, de qualquer forma, dá para desenvolver. Aqui a gente vê uma sessão mediúnica, né? Vê os espíritos que chegaram, alguns espíritos são sofredores, alguns espíritos estão para atrapalhar. E aí, alguns espíritos ajudam a eles não atrapalharem. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente tem que estar preparado. Eu, por exemplo, eu vim dar essa palestra. Se eu não tivesse lido a lição, estudado e desenvolvido isso, provavelmente ia me dar um branco aqui e eu não ia falar nada. Às vezes a gente estuda e dá o branco. Mas se os espíritos têm alguma coisa para trabalhar com a gente, que seria esse estudo que a gente fez, etc., eles dão um jeitinho. E na sessão mediúnica a mesma coisa. Se os médiuns que estão lá, eles têm a capacidade e têm o preparo para fazer aquilo, se eles não tiverem num bom dia, até certo ponto os espíritos dão um jeito. O médium passista. O médium passista também tem que estar com condições de dar passe. Não pode chegar aqui alvoroçado, nervoso, estressado, pensando nos problemas do dia a dia, os problemas lá de fora. Ele tem que se resguardar disso. Tem que ter uma alimentação tranquila, alimentação apropriada. Ele vai mexer com energia. Às vezes o médium não está preparado, e eu já vi muito isso. Às vezes ele não está muito bem de saúde e tal, mas quer dar o passe. E insiste em dar o passe, né? O certo seria ele comunicar ao dirigente do passe, e aí ele não dava passe, ele recebia. Mas às vezes ele dá. O plano espiritual vai lá e dá um jeitinho dele. O plano espiritual, vamos dizer assim, abarca ele, né, numa corrente fluídica, e o passe chega na pessoa que tem que chegar. E nele também. Ele precisa de passe. Então o plano espiritual, ele está sempre com a gente. É importante que a gente tenha essa consciência de não estarmos sozinhos. Muito pelo contrário, a gente nunca está sozinho. Então a gente tem muita ajuda e tem muita oportunidade. O que a gente precisa fazer é resolver fazer, né? E aí o livro nos diz, primeira obrigação que nos purifique. E depois da obrigação, entrega à mediunidade aquilo que possas doar espontaneamente, sem qualquer tisna de interesse inferior, ou nesga de interesse inferior, ou qualquer coisinha de interesse, que seria, por exemplo, a vaidade, como sendo a cota de esforço puro na obra do bem geral. E é interessante a gente ter essa noção que a gente faz parte da obra do bem geral. Todos nós.
Não adianta assim olhar para o lado, baixar a cabeça, ou se sentir fora dessa, que não está fora, todos estamos dentro. Nós fazemos parte da obra do bem geral. A gente tem que fazer a nossa parte da melhor maneira possível, mas todos nós estamos aqui para contribuir de alguma forma. Vocês já pensaram assim no que podem contribuir? Ou aqui, ou em outro lugar, ou na rua? Tem gente que faz sopão, né? Que faz sopão, leva lá para o pessoal que dorme na rua. Não necessariamente tem que estar ligado a nenhuma casa espírita. O que eu aprendi aqui, que eu acho assim muito bacana e muito importante, e que é o que eu passo aqui, é que a gente na realidade não tem que aprender a ser espírita. A gente tem que aprender a ser espírito. E quando a gente tem a noção de que é espírito, muda radicalmente o nosso ponto de vista. Muda radicalmente as nossas necessidades, a nossa forma de ver a vida. E aí a gente passa a ver com outros olhos o nosso momento aqui. Não é a nossa vida aqui, é o nosso momento, que a gente já passou diversas vezes e a gente vai passar outras diversas vezes. Inclusive, a palestra que eu dei fim de semana desse, eu abordava também que não só a gente tem que se preparar e se preocupar com o corpo, mas a gente tem que se preparar e se preocupar com a alma ou com o espírito. Porque a gente já tem que tentar entrar na próxima encarnação melhores. A gente tem que tentar dar um salto qualquer. Não é possível a gente entrar na próxima encarnação com tão pouco adiantamento, se a gente ficou aqui tanto tempo e se a gente aproveitou uma grande oportunidade, né? Porque a gente sabe que tem muito mais espírito para encarnado que encarnado. Se a gente tem hoje quase 7 bilhões na Terra para encarnados, a gente deve ter aí uns 20 e tantos bilhões para encarnar. Por isso que qualquer bobeira que a gente dê, vem um espírito, vem um filho. Então, a gente não pode dar esse tipo vamos dizer assim, de facilidade. Não, a gente tem que se ocupar e se preocupar com o momento que a gente está aqui. E vocês, ou nós, no caso, né? Vou me incluir nisso. Se nós já tivemos essa chamada, e eu costumo dizer que essa chamada é a mesma chamada que o Cristo fez aos apóstolos. Eu não sei se vocês se sentem assim, se alguém aqui se sente assim, eu me sinto. É a chamada que Cristo fez aos apóstolos. Jesus chamou para quê? Para trabalhar no bem e evangelizar. E eu adoro evangelizar, eu adoro trabalhar com criança, adoro trabalhar com jovem, com adulto, com terceira idade, quarta, quinta, qualquer idade. Por quê? Porque é a forma de você passar um pouquinho do que você aprendeu. É uma forma de você trazer algum tipo de benefício para aquela pessoa. Então a gente não pode ficar parado. A gente não pode ficar olhando o tempo passar e preocupado mais com o dinheiro, ou às vezes preocupado mais com a vaidade. Ou será que eu vou conseguir estar lá em cima, fazendo palestra? Com certeza, quem quiser vai. Mas enquanto não está dando palestras, bota água no copinho, arruma a sala, faz um trabalho menor. Todos nós temos que passar por isso, né? Quais foram os exemplos que Jesus não deu para a gente? E Jesus é o governador do nosso planeta. Uma coisa assim tão absurda a gente pensar nisso, que tudo fica fácil quando a gente imagina que Jesus fez o que fez e que Ele nos convida a fazer. Por isso eu pergunto para vocês, algum de vocês assim já foi tocado por isso? Algum de vocês? Eu acho que quem trabalha já, né? Mas já parou para pensar assim, eu preciso fazer alguma coisa ou eu preciso fazer mais? Eu preciso alicerçar o meu tempo aqui em alguma coisa boa? É interessante a gente refletir nisso, porque cada dia que passa são 24 horas a menos, né? Mais perto a gente está da próxima encarnação. E aí eu lembro uma frase que foi de Bob Marley. Até vi num filme e achei muito interessante, não sabia que era dele. Se bem que eu já vi algumas frases atribuídas a ele que não são dele, mas, em todo caso, estava lá dizendo: as pessoas que estão tentando fazer deste mundo pior não estão tirando um dia de folga. Eu posso tirar? A gente pode tirar?
Quer dizer, a gente reclama das coisas que estão acontecendo errado. E é como diz a frase, o pessoal não tira folga. Os espíritos que trabalham, vamos dizer assim, contra o desenvolvimento, não tiram folga. Nem se cansam, na realidade. E a gente? A gente está tirando folga? A gente está amolecendo? Não pode, né, gente? Eu acho que, para quem escolhe uma casa espírita ou uma religião qualquer, né, que queira entender um pouquinho melhor do que é Deus e do que é estar com Deus, e aí entende toda a sequência vamos dizer assim, de maravilhas que Deus criou, inclusive a nós, entende o que está fazendo aqui, a gente não pode perder tempo. Todos esses livros, essas leituras que a gente faz, que vocês recebem toda semana, fala a mesma coisa. Em primeiro lugar, não se pode, né, falar sem fazer, sem exemplificar. Segundo lugar, não se pode usar aquilo que a gente aprendeu com vaidade, porque senão não vale de nada. Não vale de nada. E terceiro lugar, né, a gente tem que procurar nosso desenvolvimento, nosso crescimento a todo momento, o tempo todo. Então, vocês que estão aqui hoje, né, assistindo a palestra, amanhã vocês estão aqui em cima dando a palestra, ou fazendo os passes, né? Vocês vão ter passe agora, fazendo os passes, ou dando aula, ou ajudando na cozinha, ou algum lugar assim. Gente, não falta lugar. Não falta. Isso é um convite constante da Casa Espírita, que é um convite constante que eu faço. Eu me sinto assim inteiramente tranquilo para chatear vocês, porque eu sei que a gente às vezes só age quando a gente é chateado mesmo, quando a gente é sacudido. Enquanto a gente está no nosso, vamos dizer assim, aquele nosso conforto, né? Estado de conforto, a gente não sai do lugar. A gente precisa tomar umas pontadinhas para poder sair. Então é importante que a gente tenha assim a ideia do que essa lição falou. Essa lição não é só para médium, essa lição é para todo mundo. A gente precisa se dedicar ao nosso trabalho laboral, né, remunerado, precisa. Mas a gente precisa se preocupar muito com o nosso trabalho no bem, seja ele qual for, de qualquer forma. A gente não pode, assim, esquecer desse lado, porque é exatamente esse lado que faz falta quando a gente desencarna. E pior, é esse lado que mais leva a gente para o umbral. Por incrível que pareça, né? A gente também aprende isso aqui. O umbral é uma construção que a gente faz de sentimentos e de coisas que a gente viveu e que a gente se culpa. A gente já chegou até à conclusão aqui, não sei se está certo, mas a gente já chegou à conclusão que se eu não me sentir culpado, eu não vou para o umbral. Né? Não sei. Mas, de qualquer forma, a gente tem que estar constantemente preocupado com isso. Porque depois que a gente desencarna, isso é inevitável, não preciso falar, né? Mas depois que a gente desencarna, vem toda aquele manancial de necessidade que a gente tinha que ter feito, tinha que ter desenvolvido, ou tinha que ter suprido, e não supriu, e não fizemos. E aí a gente olha, não lembro de nenhum desencarne meu, mas eu acredito que seja assim, a gente olha assim para o corpo e fala, caramba, quanta coisa eu deixei de fazer. Quanta coisa. Quanta coisa eu poderia ter deixado de descansar ou de não fazer nada. E eu deveria ter me importado, né, com essa parte. Então vocês estão sendo convidados para isso, gente. Nós somos o tempo todo convidados para isso. Vocês estão numa religião que, além de convidar, ela explica o porquê. Todos nós podemos saber o que estamos fazendo aqui e por que estamos aqui. E para que estamos aqui, principalmente. Então é muito mais fácil. É muito mais fácil a gente ter uma noção. Aqui, por exemplo, tem uma figura bonita, né? Alguém construiu esse forte. Alguém atravessa lá para o outro lado, que é Itaparica. Alguém faz alguma coisa. Sempre tem alguém para fazer alguma coisa. O trabalho no bem também. Alguém sempre tem que fazer alguma coisa. Perguntaram a Kardec,
Melhor, Kardec perguntou aos espíritos, e se ele tivesse resolvido não fazer o que ele fez? O espírito respondeu na hora, a gente tinha arrumado outro. Você teria perdido a oportunidade, né? A oportunidade da vida dele. Deu um salto gigantesco no desenvolvimento espiritual dele. Então é assim, gente. Para nós é desse jeito também. A gente precisa abrir os olhos, a gente precisa deixar de lado um pouco dessa preguiça que move o ser humano, né? Dessa preguiça que a gente é tomado sempre que a gente tem que se mover, que a gente tem que se modificar, que a gente tem que se recriar. A gente precisa deixar essa preguiça ou esse medo de lado e encarar. Nem que vocês entrem numa atividade que vocês não gostem, para depois vocês verem que não gostem ou que vocês gostaram. Mas a gente não pode ficar parado e perder as oportunidades. E aí, mais uma vez, né, eu lembro o que falou o Bob Marley, né? Tem muita gente contribuindo negativamente. Não param um dia. Então, a gente também não pode parar. A gente também não pode se esquecer do nosso momento, se esquecer das nossas obrigações. Eu acredito que muito pouca gente saiba o seu planejamento espiritual. Mas pelo nosso decorrer da vida, a gente acaba entendendo, né? Acaba entendendo aonde a gente está, como a gente foi parar ali. Muita coisa aconteceu porque tinha que acontecer. Inclusive, tem uma frase que diz que Deus sabe exatamente o lugar que a gente tem que estar e a hora que a gente tem que estar, para passar pelo que a gente tem que passar. Então a gente tem que passar. Não tem jeito. Não tem por onde. Então, gente, eu acho que assim que essa nossa reflexão foi sobre isso. A casa convida todos nós, né, a trabalharmos no bem, a trabalharmos numa atividade não remunerada. Aqui tem alguns que trabalham, né, remunerados, que são os que trabalham para a fundação, os empregados, mas a maior parte que trabalha aqui realmente são pessoas que compraram a briga junto com a Adenauer. Acredito que ele já tenha feito esse convite para vocês, de comprarem essa briga com ele. Todos nós aqui que estamos trabalhando, os médiuns, né? Plano espiritual, comprou a briga com ele, ou ele comprou a briga com o plano espiritual. Isso tudo é feito em conjunto. E agora vocês estão sendo convidados a comprarem a briga também. Aqueles que não têm nenhuma atividade ainda, se engajem. Começa pelo curso básico, mas dá para se engajar sem problema. E aqueles que já têm 1, 2, 3 atividades, que tem gente que tem um monte de atividade, se tiver espaço, vai mais uma. Só vai fazer bem, gente. Só vai fazer bem e sempre tem a necessidade. Tá? Seria esse, né, então, a nossa reflexão de hoje. O livro é baseado no Espírito Emmanuel. Daí a gente ter tanto respeito por essas falas, passada por Chico, né? Que é um exemplo de trabalho para a gente também, como Emmanuel. Então, que a gente possa recolher disso, assim, o melhor possível. Que a gente possa sair daqui hoje e ir lá para o passe, com a consciência de tudo que é feito aqui, né? Dessa multidão de espíritos que estão aqui trabalhando, que a gente possa resolver. Se ainda não resolveu, dá o nosso passo também e entrar para esse outro lado. Tá bom? Boa noite.